Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Eu digo para vocês que todo processo finalizante é sempre um processo que nos coloca na urgência da vida. Se você hoje soubesse que hoje é o último dia da sua vida, e se você recebesse essa notícia hoje de manhã, eu tenho certeza que você faria tudo diferente ao longo do dia do que fez até agora. E isso concretiza na prática aquilo que eu estou dizendo na teoria, que toda realidade finalizante tende a nos colocar no essencial da vida. A gente sai do artificial, a gente sai do supérfluo e a gente vai se prender ao único, ao essencial. Porque não tem mais tempo para você passar no shopping procurando uma roupa para comprar. Comprar roupa para quê? Se hoje é o último dia da minha vida. Ir ao supermercado para quê? Se hoje é o último dia da minha vida. Quando nós sabemos que a realidade é última, que não dá mais tempo de mudar, e que nos restam algumas poucas horas pela frente, muda a perspectiva, modifica o sentido, voltamos, vamos para frente, enfim, todo movimento, seja para frente ou seja para trás, é justamente para nos colocar naquilo que nós consideramos essencial. E eu creio que seja o pior de todos os erros que nós podemos cometer na vida, é a gente ter a sensação de que nós desperdiçamos os nossos dias, as nossas horas, os nossos meses, os nossos anos, naquilo que é acidental, naquilo que não precisa tanto do nosso empenho. Quando você descobre, por exemplo, que boa parte das horas do seu mês você passa com pessoas que não são especiais para você, que boa parte do seu tempo você desperdiça com pessoas que nem fazem diferença na sua vida, que você acaba desperdiçando boa parte, derramando o seu sangue em terrenos que não são seus. Há duas formas de nós vivermos o processo da morte, há duas formas de nós vivermos o processo do sofrimento: ou nós nos entregamos a ele, ou nós experimentamos a ressurreição que pode ser exalada aos poucos. Quando você descobre que naquela provação, que naquele sofrimento, que naquela dificuldade, uma realidade muito superior está sendo preparada. Dizem, gente, que a mariposa imperial, você já viu aqueles casulos que ficam compridos? Embaixo tem uma abertura mínima. Naquele casulo, a mariposa imperial, a maior de todas as mariposas, é preparada, porque antes ela é uma larva, e depois ela vive o processo da transformação até sair e tornar-se mariposa. Se você pegar um casulo em que tem ainda uma larva, e pegar um casulo em que já está vazio, você vai perceber que os dois casulos são iguais. O orifício por onde passa a mariposa já com suas asas é o mesmo daquela que ainda não saiu, que é apertadinho. Como é que passa ali? E a ciência nos ensina de maneira tão bonita que aquele buraquinho é tão apertado é porque a mariposa precisa fazer força para sair, porque é no gesto de fazer força que ela vai irrigar as asas, para que as asas possam se abrir, para que ela possa voar. É por isso que o orifício é tão apertado, é para que o sofrimento de sair possa ser para ela a experiência de capacitar-se para vencer. Por ser difícil e por estar sendo difícil o processo de sair do casulo, é que a mariposa vai ter condições de depois ter irrigação nessas asas. É a pressão que faz com que a irrigação tome conta das asas e depois ela possa se abrir. Disse que uma vez ele ficou muito intrigado em ver o casulo onde era feita aquela mariposa e de perceber que era muito apertado o orifício por onde ela saía. E ele fez uma experiência. Levou um casulo que estava com uma larva para dentro de casa e começou a vigiá-lo.
para descobrir como é que ela faz para sair naquele aperto todo, sem danificar o casulo, a ponto de ficar idênticos, o que tem a larva dentro e o que não tem. Ele começou a observar, e numa manhã ele viu que ela começou a fazer o primeiro movimento para deixar o casulo. E aí ele não fez mais nada, ele ficou de olho naquela mariposa fazendo o seu processo de sair. Depois de quase 6 horas observando o processo da mariposa, ele pensou: alguma coisa deve estar errado aqui. Eu acho que é porque eu tirei o casulo do seu habitat natural, eu vou ter que dar uma ajuda, porque senão ela vai morrer. Não vai ter jeito de sair aí. E o que ele fez? Pegou uma tesourinha e deu um pique naquele buraco que era pequenininho. Que aí realmente ela escorregou e saiu totalmente do casulo. E depois de sair, ele continuou observando. Ela começou a se arrastar em cima da mesa como se fosse uma larva. E as suas asas não se abriram. Aí ele foi, perguntou a um amigo que entendia um pouco mais: como é que é essa história? Por que ela não deu certo? Por que as asas não abriram? E o amigo respondeu: porque você não respeitou o tempo que ela precisava para sair do casulo. Você quis facilitar as coisas e você a privou do sofrimento que faria com que ela se tornasse a mariposa que ela é. Continuou larva, porque as asas não se abriram. Talvez uma das expressões mais belas e poéticas que a Sagrada Escritura no Novo Testamento pode nos apresentar: olhai para os lírios do campo, eles não fiam, nem tecem, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E o que o lírio tem de diferente de nós? Um detalhe muito simples: o lírio nunca quer ser rosa, ele é o que é. Ele não desperdiça o tempo dele querendo ser aroeira, ele não desperdiça o tempo dele querendo ser gebre, ele não desperdiça o tempo dele querendo ser flor. Ele é lírio, e é belo porque é autêntico. Ele só é um lírio, mas ele é o lírio que pode ser. E a felicidade está justamente neste segredo, quando nós descobrimos que há um lugar reservado para nós, tal qual Jesus está dizendo. E que este lugar, quando nós nos identificamos e descobrimos quem somos, então nos tornamos belos, nos tornamos expressão de beleza, nos tornamos sinais de que a escatologia está acontecendo em mim e não está sendo causa de desespero. Porque a morte está acontecendo em mim aqui neste momento, mas eu não deixo que a morte aconteça só, eu não expiro e paro de inspirar. E se eu ficar assim agora, eu morro. Se eu recusar a inspirar agora, eu morro. É decisão minha. Se você decide agora somente expirar e não puxar o ar de volta pelo nariz, você está optando pela morte. E se isso na nossa biologia, no nosso corpo acontece, também uma morte assim acontece na nossa alma. Sem querer dividir corpo e alma, mas pensando em todas as realidades que são imateriais, que são espirituais e que os olhos não podem ver, que as mãos não podem tocar, mas que o coração pode sentir o tempo todo. E aí você descobre que no momento em que eu me decido por somente expirar espiritualmente e nunca inspirar o que é bom em mim, eu corro o risco de morrer antes do corpo. O corpo está vivo, mas a vida já foi embora há muito tempo. Eu já não sou capaz de tecer emoções, eu não sou capaz de amar ninguém, eu não sou capaz de viver a dinâmica do perdão, eu não sou mais capaz de viver a dinâmica da coragem. Então escatologicamente eu já sou um zero à esquerda, eu não faço mais diferença no mundo, eu não evangelizo ninguém, porque o homem escatológico é aquele que vive a urgência de cada hora, de cada momento, e sabe, neste momento Deus está se utilizando de mim para mostrar-se ao mundo. Por isso que eu gosto daquela música. Confiei no teu amor e voltei.
salvação está aí. A salvação está nesse lugar. Sim, aqui é o meu lugar. E você vê logo quando a pessoa está no lugar certo. Está aqui, ó, demonstrado aqui. Tem dificuldade, tem luta, mas está no lugar certo. A luta só vale a pena quando nós a vivemos no lugar certo. A vida vale a pena quando nós assumimos o nosso lugar. Eu estou no lugar certo, fazendo o que deveria fazer. A pessoa é feliz. Tem dificuldade? Tem. Todo mundo que está no lugar certo tem dificuldade. Quando nós sabemos que nós estamos no nosso lugar, fazendo o que a gente tem que fazer, não tem nada que possa nos segurar na vida. Que você não gaste energia no lugar errado. Quando a gente se coloca no lugar certo, quando a gente assume o nosso lugar no mundo e a gente fala, eu quero vencer aqui, o meu desafio de vencer é aqui. E nós temos que dar conta. Gente, é uma só que nós temos. Perceba onde é que você está errando. Perceba onde é que a sua liberdade está sendo cortada, onde é que você não está sendo capacitado. As pessoas que estão retirando a sua energia, neutralize isso. Você pode continuar amando, mas neutralizando. Quantas vezes na minha vida eu precisei fazer isso? Eu amo você, mas eu não vou aceitar esse lixo que você me joga. Eu não sou o seu lixo, eu não sou o seu depósito de lixos. Você tem que fazer o seu esforço para a sua vida dar certo. Você tem que fazer a sua parte. Porque vai chegar um momento da vida em que nós vamos ser colocados num ponto final, e lá não tem como fugir. E aí pegamos a palavra de Jesus que coloca justamente a urgência do último dia, para que as pessoas estejam atentas àquilo que é necessário e não percam as suas horas, o seu empenho com aquilo que é desperdício, com aquilo que não vale a pena. E aí o escatom, este anúncio de que o mundo está acabando, poderíamos dizer assim, e isso é uma verdade. A cada dia que você vive, você caminha para o fim. E neste momento você está fazendo os dois movimentos da vida e da morte. Qual é o primeiro movimento que a criança faz em direção à vida? Ela inspira. E qual é o último movimento que o ser humano faz em direção à morte? Expira. Inspirou, viveu. Expirou, morreu. Isso é simples demais, mas pode nos ajudar tanto a entender Jesus. Pode nos ensinar tanto a respeito da escatologia, pode nos ensinar tanto a respeito da beleza. Porque no gesto de inspirar a vida e de expirar a morte, puxa o oxigênio bom, joga aquilo que não presta. E é por isso que quando a gente está sofrendo, o suspiro é ainda mais profundo. Não é verdade? Quando a gente está chorando muito, o suspiro tende a ser prolongado, vem lá do fundo, porque é a necessidade do corpo de aliviar a tensão, de perder ali aquele momento está tão insuportável, que o suspiro parece ajudar o corpo a jogar para fora aquilo que naquela hora não presta. Você faz os dois movimentos o tempo todo. Neste momento, por exemplo, nascemos e morremos várias vezes. E assim nós vamos. E quanto mais a gente vai inspirando e expirando, mais nós vamos caminhando para o inevitável, para o fim. Não tem como. De maneira que a vida já começa nessa dialética. Nascer já é começar a morrer. Mas este morrer é também viver. E por isso os acontecimentos se dão juntos, não são separados. Nascer e morrer é o mesmo ato quase, porque você nasce para a vida e ao mesmo tempo você já está nascendo para a morte. Porque você vai morrer a cada dia, mas no gesto de morrer você vive, porque a vida, ela vai se nutrindo assim, constantemente desse gesto de deixar de ser e de ser. Deixo de ser e sou. E assim caminha a humanidade, vivendo, construindo sonhos,
construindo casas, construindo esperanças, indo para frente, indo para trás, acertando, errando. Este é o movimento de vida e morte constantemente, que hoje nós somos convidados a analisar, a pensar, a partir do que Jesus nos propõe, que é justamente a urgência da escatologia e a profundidade da beleza, que é a identificação direta com tudo aquilo que na vida é bom. Então nós podemos dizer que a nós hoje, Deus está nos convidando, Deus está nos exortando a gente pensar a nossa vida, a nossa existência, com a certeza de que ela passará, mas ao mesmo tempo, com a esperança de que hoje, no agora da existência, nós somos convidados a extrair dela a beleza possível. Coloca a mão nesse coração. Esse é o seu território. Pensar que aqui está o centro que Deus precisa atingir. É aqui que a gente fica infértil, viu? É aqui que a gente fica acabado, não é? Quando o coração acaba, a vida já não tem mais sentido. É por isso que a igreja, de maneira tão sábia, nos propõe que a conversão acontece no coração. Esse é o território das suas infertilidades, mas ele é o território onde a voz de Deus pode acontecer. Peça isso a Jesus hoje. Sim, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor, que a sua voz venha atingir as nossas infertilidades. Nós queremos pedir, Senhor Jesus, que a sua voz venha atingir o território das nossas misérias. Hoje nós queremos pedir que o seu coração venha prevalecer sobre o nosso. Nós queremos pedir que essa ponte litúrgica do antigo para o novo hoje possa acontecer dentro de nós. Renova o nosso coração, Senhor Jesus. Renova-nos, transforma-nos, liberta-nos de tudo aquilo que é infértil, de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos machuca, de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos entristece, de tudo aquilo que nos mata aos poucos. Realiza na nossa vida hoje o impossível. Renove hoje os corações, Senhor, que precisam fazer a experiência do impossível. Renove todos os corações que hoje precisam viver a ação libertadora do teu amor, da tua misericórdia, do teu Espírito.